Pode ser que você não goste do lugar onde você vai parar quando você foge desesperadamente de algo. Veja bem, a dor existe como parte do mecanismo de sobrevivência, não do mecanismo de vida. Você corre o risco de entrar em um ciclo vicioso paradoxal que te leva a viver fugindo de alguma dor, mas também não saber viver sem ela. Cada vez mais pessoas têm se conscientizado da importância de procurar uma ajuda, um apoio profissional na hora de lidar com seus desafios pessoais, questões psicológicas, cognitivas ou emocionais. Mas o que acontece é que, infelizmente, grande parte dessas pessoas muitas vezes acaba abandonando esse processo no meio do caminho. E nesse vídeo eu vou te falar por que isso acontece e o mais importante, um conceito muito importante de você entender para que isso nunca aconteça contigo. Bom, eu quero falar contigo sobre a diferença entre você buscar um processo de transformação pessoal, de mudança, ou tentar simplesmente fugir de um problema. Existe uma grande diferença entre uma motivação e outra. Infelizmente, nós somos mais movidos pela fuga das dores do que pelos anseios que a gente tem, muito mais pelas demandas do que pelos projetos. Isso não acontece só quando se trata de saúde física, mas também, e eu talvez até possa dizer que principalmente, com coisas como saúde mental e crescimento pessoal. Isso não faz parte só da nossa cultura, como também tem influência da nossa própria estrutura biopsicológica, isso mesmo. Natural e instintivamente a gente percebe que a dor, tanto física quanto psicológica, como sendo um sinal de problema. E a falta dela, para nós, é a ausência desse problema. Então, quando não existe dor, a gente perde o senso de urgência e a gente sente que pode descansar, relaxar um pouco. A dor é um incômodo que praticamente obriga a gente a se mexer para resolver essa urgência. Eu já vou te explicar neurologicamente por que isso acontece, mas o fato é que, para ir além das urgências, a sua motivação precisa de algo além da dor. Tudo bem, é normal e totalmente saudável a gente procurar ajuda quando a gente está enfrentando algum desafio, diante do qual a gente se sente incapaz, ou que traz algum nível de sofrimento considerável para nós. Ok. Mas o problema é que em diversas situações a gente faz isso não para resolver a causa da dor, mas para acabar simplesmente com esse sofrimento circunstancial. Isso acontece em partes porque o processo de transformação muitas vezes também envolve certo nível de sofrimento, tanto físico como psicológico. O nosso corpo evita o gasto de energia e experiências que remetam à dor. Eu me lembro de um amigo meu que ficava indignado com o irmão dele, porque se ele fosse usar, por exemplo, o aparelho de som e tivesse com problema no plug da tomada, ele arrancava o fio do aspirador de pó para usar no som. E se fosse usar o aspirador depois, ele arrancava o cabo do liquidificador. E quando fosse usar o liquidificador, ele usava o cabo do abajur e assim por diante. Para acabar com a dor, não de uma forma analgésica, mas de forma estrutural, você vai ter que superar situações e passar por algum nível de transformação. E sim, muitas vezes você vai ter que estar disposto a dar alguns passos a mais para isso. Possivelmente você vai ter que investir um pouco mais de energia, talvez tenha que olhar para algumas questões que não sejam lá muito agradáveis para você. E pode ser que você também tenha que enfrentar algum outro tipo de dor. E nesse ponto existe uma coisa que pode fazer toda a diferença. Para passar de querer acabar com a dor para desejar uma mudança duradoura, a origem da motivação é muito importante. A grande verdade é que quem quer somente acabar com a dor quer mudar as circunstâncias e não a si mesmo. Quando você só quer acabar com a dor, você tende a tomar atalhos durante toda a sua jornada. Você prefere o remédio do que a fisioterapia, prefere o ansiolítico do que começar a cuidar da saúde mental de verdade, prefere terceirizar a gestão da sua vida, se vitimizando do que assumir a responsabilidade por ela. Aliás, um padrão muito recorrente em pessoas que buscam a analgesia ao invés da mudança é assumir a posição de vítima.
Agora veja bem, quando eu digo assumir a posição de vítima, eu não estou dizendo que essas pessoas não sejam genuinamente vítimas de alguma forma, tá? Mas elas podem vestir a capa de vítima e, assim como um passarinho velho de gaiola, não considerar mais a liberdade como uma opção para elas, mesmo que a porta da gaiola esteja aberta. Por incrível que possa parecer, você pode se acomodar nessa posição de vítima e, no fundo, não desejar mais abandoná-la. E isso pode acontecer por alguns motivos. Entre eles, por exemplo, sentir que você não tem mais forças para mudar. Sentir que já está velho demais, ou que é novo demais, ou por não saber viver de uma forma diferente, já que você não teve uma referência diferente de como é ser diferente. Além disso, também existe a força do hábito e a pressão do ambiente onde nós vivemos. Você quer ver algo que denuncia se isso acontece com você? Mas você quer mesmo? Olá, hein? Você que quis. Quando você vive reclamando das mesmas coisas há muito tempo, sabe aquela figura das mães que vivem reclamando de tudo em casa, dos filhos, do marido, enfim, dizendo que qualquer dia foge de casa, blá blá blá. Mas também tem aqueles pais que vivem reclamando da mulher, dos filhos, mas não tira a bunda do sofá para ser presente na família. Ou aquela pessoa que vive reclamando do trabalho, ou aquela pessoa que vive reclamando da sociedade, do preço das coisas, da vida, ou seja lá do que for. Se você reclama para pessoas que não vão resolver o seu problema e se reclama há muito tempo pelas mesmas coisas, se toma remédio para lidar com estresse, ou se usa qualquer outro tipo de subterfúgio para lidar com isso, que de uma forma que não seja temporária, mas você não tem tentado também nada diferente, provavelmente você ainda não se moveu de verdade para mudar essa realidade. E se você nesse momento está argumentando aí que tem coisas que você não tem condições de mudar, então você só pode reclamar mesmo, é mais um sinal de que você se conformou com a posição de vítima e, portanto, você prefere reclamar da dor do que pensar naquilo que você tem condições de mudar hoje, nem que seja em você mesmo. Veja bem, eu não estou falando sobre justiça e injustiça aqui. Esse argumento é uma bela desculpa para a gente não se mexer. Se um louco na rua, desvairado, vem na sua direção avançando, sem nenhum motivo, você não vai perder tempo reclamando que não tinha feito nada, que não merecia aquilo. Você vai se virar, vai se proteger. No final da sua vida, dizer que você teve uma vida medíocre, sem propósito, porque você foi vítima dos pais, do governo, da sociedade, por mais que você tenha razão, não vai ter resolvido em nada a sua vida. Tá bom, agora eu vou te dar um alívio te explicando neuropsicologicamente por que você faz isso, tá? A gente possui uma programação de base instintiva que liga a dor à morte. Isso faz parte do instinto de sobrevivência. A dor, tanto física quanto psíquica, nada mais é do que um mensageiro interno que indica pra gente que algo está errado, que existe algo que pode estar nos trazendo aí algum dano. E claro, se ela é um mensageiro da morte, não poderia ser bonitinha, prazerosa. O seu objetivo é justamente fazer a gente se mover. Então, quando a dor ou o desconforto acaba, instintivamente a gente tem a sensação de que o perigo da morte acabou. Isso funcionaria muito bem se resumisse a questões fisiológicas, mas a gente desdobra esse instinto psiquicamente, emocionalmente. Hoje, na maioria das vezes, a dor que a gente sente não está diretamente relacionada com o perigo da morte, mas continua trazendo um desconforto. Então a gente passa a fugir não só dos perigos reais de morte, mas da própria dor e do medo. Não só dos problemas em si, mas também do próprio sofrimento. E se não tiver um fator motivador que seja suficientemente forte, a gente tende a agir da mesma forma em tudo na vida, com tudo que representa algum tipo de dor. É a busca pela homeostase, é o equilíbrio do organismo. Quando a gente apaga aquele incêndio, o cortisol e a noradrenalina se dissipam e a gente volta àquela situação de equilíbrio, sentindo um grande alívio. Bom, deu para perceber aí que por causa dessa função protetiva da dor, nosso cérebro é programado para focar nela, né? E nada é mais importante
a não ser que a dor não seja maior do que o prazer e o conforto. Então, se você puder eliminar a dor até o ponto em que não abra mão do seu conforto, então a gente vai só até aqui mesmo, tá bom? Então, quando você não tem uma motivação para a mudança, você só foca na dor e você não encontra prazer no processo. Até mesmo porque o próprio processo muitas vezes envolve a dor, como eu já disse. Seja propriamente a dor do sintoma que se potencializa, seja algum outro desconforto que pode surgir quando a gente lida com conteúdos emocionais mais delicados e mal resolvidos, ou também quando a solução implica em a gente mudar crenças ou hábitos que mantêm a gente naquela famosa zona de conforto. Portanto, se a sua motivação for simplesmente acabar com a dor, vai ser muito mais difícil perseverar até o fim. E por isso muitas pessoas abandonam os tratamentos pela metade, ou porque elas encontraram um certo alívio e só vão voltar para a clínica ou para a sala do profissional quando a dor voltar, ou então porque em certo ponto do processo uma verdade acaba ficando evidente. Elas preferem continuar com um sintoma que traz certo nível de sofrimento do que abrir mão de algo que elas não querem mudar. A chupeta que a gente não quer largar, né? Mas Ivan, a dor dói. Como não querer acabar com ela? Veja bem, a dor é um mecanismo complexo, subjetivo e até relativo. A maior dor que existe é a que a gente está sentindo agora. Então, muitas vezes, a gente tende a focar em acabar com esse incômodo, mesmo que seja empurrando a sujeira para baixo do tapete. E muitas pessoas, sem perceber, acabam construindo as suas vidas em cima de fuga de dores. Algumas até constroem carreiras e alcançam grandes feitos tendo como motivação principal alguma fuga, o medo de alguma dor. Por exemplo, não quero ser como meu pai, ou nunca mais eu vou passar por isso ou por aquilo. Veja bem, a dor existe como parte do mecanismo de sobrevivência, não do mecanismo de vida. O medo do inferno não vai levar ninguém para o céu. Mesmo que você tenha uma força interior muito grande e você chegue lá, você vai até o topo da escada. Quando chegar lá, você vai perceber um profundo vazio, porque o seu projeto de vida pode ter sido construído em cima de uma fuga. Você pode ter fugido tanto de uma ou até de várias dores que em algum momento o seu problema tenha chegado ao fim, seu algoz tenha desaparecido. E quando perceber que você está fugindo de um fantasma, algo que já não existe mais, você não vai saber mais para onde ir, o que fazer, como viver, porque a fuga vai ter se tornado o seu modo de viver. E por incrível que pareça, você corre o risco de entrar em um ciclo vicioso paradoxal que te leva a viver fugindo de alguma dor, mas também não saber viver sem ela. É o caso, por exemplo, de muitos relacionamentos tóxicos. A dor pode sim ser inicialmente uma boa motivação para você se mover, mas você vai precisar encontrar aí um sonho para você alcançar. Você precisa ter uma visão de um lugar agradável, desejável onde chegar. Ou então vai acontecer o que a gente chama de fugir da panela para cair na frigideira. Pode ser que você não goste do lugar onde você vai parar quando você foge desesperadamente de algo. Por isso, algumas pessoas vivem insatisfeitas com as suas vidas, porque casaram para sair de casa, seguiram uma profissão por causa de dinheiro, mudaram de cônjuge para acabar com os problemas de relacionamento e por aí vai. Estão sempre fugindo de algo, mas não sabem para onde querem ir, como Alice no País das Maravilhas. Principalmente quando se trata de processos longos, você também precisa encontrar prazer no processo. Algumas pessoas vivem dizendo que sabem que devem começar a malhar, por exemplo, mas a verdade é que isso nunca vai acontecer. Ora, por que elas não encontram um outro esporte no qual elas sintam prazer de fazer? Agora algumas dicas para você saber o seu nível de motivação. Elabore uma sentença, ou então várias, com as suas motivações para fazer o que você faz. Sua escolha de curso e profissão, o trabalho que tem hoje, o seu casamento, a maneira como lida com seu corpo, as pessoas com quem você convive, etc. Observe se nessas sentenças tem as expressões
deixar de ser boba, não ser mais enganado, não precisar mais de ninguém, sair de tal emprego, ou sair de casa, da casa dos meus pais, ou sair de determinada situação, etc, etc. Uma sentença negativa, deixar de, parar com, nunca mais, não isso, nem aquilo, pode revelar que a sua motivação seja somente acabar com a dor. Sabe, eu tive um cachorro que foi muito especial para mim e para minha família. Além de ser muito inteligente e aprender muitas coisas, ele me ensinou muitas coisas também. Mas ele tinha uma coisa muito doida com bola, desde que ele era pequeno. Às vezes, correndo para buscar uma bolinha, ele se arrebentava para buscar essa bolinha. E eu tinha que tomar muito cuidado com o lugar onde a bola ia parar. Na verdade, quando ele estava se divertindo, ele se enfiava em algumas situações bem complicadas. Existe uma diferença entre anseio e ansiedade. Encontre a sua essência, encontre o seu propósito. E eu te garanto que enquanto você fluir da sua essência e se mover no sentido do seu propósito, não vai faltar motivação e a sua dor e ansiedade vão ser muito menores do que o seu anseio. Você vai ter muito mais força para enfrentar os processos de transformação, encarando a dor muitas vezes com satisfação, entendendo que ela faz parte do processo. E você percebe que hoje tem se movido mais pela fuga da dor ou pela busca dos seus sonhos?